Olha, minha rapaziada, assim, os últimos comentários e as últimas ideias em live que a gente vem trocando acaba ficando muito claro, né? Vocês estão muito ansiosos pro elenco da próxima temporada. Quem fica, quem sai, quem merece ficar, quem merece sair, quantos jogadores o Atlético vai ter que contratar, quantos jogadores o Atlético deveria contratar. Então eu fiz um levantamento que eu acho que é um levantamento para a gente ter um norte, que é basicamente quantos jogadores dos times que subiram acabaram ficando para a Série A e quantos jogadores o Atlético tem nessa condição de fazer essa transição de Série B para a Série A. Mas eu já adianto, eu acho que o elenco do Atlético, em nível competitivo, de tudo que o Atlético ofereceu, sei lá, nos últimos 10 anos onde ele esteve na Série A, eu acho que o elenco do Atlético é mais próximo do melhor elenco que o Atlético pode ter do que Mirassol, Sport Santos e Ceará tinham. Eu acho que esses times precisaram de uma reformulação muito maior do que o Atlético não vai precisar fazer ao natural. Esses times eu acho que tinham mais brechas no elenco, mais fragilidades no elenco, elencos superlotados com jogadores que não tinham capacidade de dar esse salto de Série B para a Série A. E acho que o Atlético tá mais preparado para dar esse salto. Óbvio, se o acesso acontecer. Mas vamos dar uma olhada nesse levantamento aqui que eu acho interessante. Sabe quantos jogadores o Mirassol fez essa transição? Levou da Série A da Série B para a Série A? O Mirassol levou 10 jogadores. Fez essa transição com 10 jogadores. O Santos com 11, o Sport com 11 e o Ceará com 11. Então não dá nem para ver um padrão. Um padrão é mais ou menos o número ali. Cada time teve que contratar cerca de 20 jogadores, aí varia, né? Revelar jogadores da base e fazer realmente contratações, mas no final das contas, a média é mais ou menos a mesma. 10, 11 jogadores. O que eu acho que mostra como o elenco do Atlético tá na frente desses elencos. E eu acho que a gente não pode se iludir com o campeão de Série B, tá? Eu não tô aqui na intenção de me iludir com o campeão de Série B. Mas da mesma maneira que eu não tô aqui pra me iludir com o campeão de Série B, achando que um elenco é melhor do que é, eu não vou me iludir com uma realidade financeira do Atlético que muita gente coloca num patamar que não tem. Então, pra mim, a conversa ela precisa ser na base da realidade. Tanto no sentido de não supervalorizar os jogadores que vêm da Série B, mas também não botar o Atlético numa condição de ter que contratar 20, 30 jogadores. Não vai trazer. O Atlético não tem essa realidade financeira para fazer movimentos aos montes. Isso precisa ficar muito claro, beleza? Aí eu separei aqui, fiz uma separação no elenco do Atlético, que é basicamente os jogadores que eu acredito que o Atlético tem chance de utilizá-los na próxima temporada e tentando ser o mínimo sensato aqui também em relação aos contratos. Vem comigo. No gol, eu manteria os 4 goleiros, tá? Santos, Micael, Carlos Eduardo e Matheus Soares. Sem papinho. Na zaga, eu acho que Teran e Arthur Dias ficam incontestáveis. Eu acho que a Aguirre e Léo ficam. Por questão de contrato, por questão de moral interna, são lideranças ali dentro do clube. Eu acho que Léo Derek, Esquivel e Benavides deveriam ficar. Óbvio que você tem uma condição ali de compra do Benavides e uma questão de manutenção do Esquivel, mas eu acho que são 3 laterais com capacidade de ficar, então acho que o Atlético tem na sua lateral direita uma necessidade de contratação. Aí você tem no meio campo Filipinho, Zapelli, João Cruz, Leozinho e Dudu. Eu acho que pra meia a gente tá num caminho legal. Talvez mais um meia de finalização, mas lembrando que o Julimar vem fazendo um papel muito parecido. Mas volante, eu acho que a gente precisa pelo menos de uns 2, 3 volantes. Ter só o Filipinho ali e o Zapelli, que a gente nem sabe se fica. Hoje é mais provável que não, fazendo a função. Eu acho que a gente tá falando de jogadores insuficientes pra posição. Aí a gente vai pro ataque. Mendonça, Luiz Fernando, Julimar, Isaac e Viveiros. Mais um centroavante no mínimo e quem sabe mais um ponta. Lembrando que, óbvio, a gente pode improvisar alguns jogadores. No total, eu separei 21 atletas. Levando em consideração que os jogadores que estão prontos para subir basicamente já estão no elenco principal e eu listei 8 jogadores da base no total,
Eu acho que o Atlético vai precisar de cerca de 10 reforços. 10 reforços é muito para uma transição de Série B para Série A? Não é muito. Não é muito. Se a gente for fazer a conta nos dedos, a gente vai encontrar rapidamente como, assim, tirar da cartola esses 10 reforços e aí é pensar, alguns chegariam para ser titular, o natural, como, por exemplo, a primeira volância. Esse camisa 5, eu acho que é uma posição muito específica mediante a necessidade que o Atlético tem. Aí a gente olha, centroavância, ele é um reserva do Viveiros. Então, para ter um grupo equilibrado na temporada que vem, se a gente estiver na primeira divisão, são 10 reforços. E óbvio, acho que existem jogadores de um patamar diferente. Acho que existem poucas certezas nesse elenco do Atlético. Acho que existem muitos jogadores promissores. Acho que, por exemplo, Santos e Mikael não dá pra cravar, mas acho que os dois têm condição de se desempenharem bem. Teran e Arthur, sabe? Léo Derek, Benavides, João Cruz, Leozinho, Dudu, Isaac, o próprio Mendonça, o próprio Viveiros. Certezas mesmo, o Atlético tem poucas. Esquivel, Zapelli, Julimar. Eu acho que eu boto o Teran nesse patamar também. E o Viveiros. A gente fala de 5 jogadores que aí são realmente titulares de Série A. Esses jogadores estão preparados para a Série A. Esses jogadores estão preparados para serem destaques na Série A. O resto a gente vai precisar de um trabalho do Odair muito importante. E é nisso que eu queria chegar. O trabalho do Odair é o principal balizador de onde o Atlético vai estar no ano que vem, se realmente conseguir subir para a Série A. Se vai ser um time de ponta de tabela de baixo, se vai ser um time de meiuca ou se vai ser um time de uma campanha surpreendente. A realidade financeira do Atlético depende que o treinador ele lhes ofereça esse salto. Que o treinador lhe ofereça esse pulo. Da mesma maneira que, por exemplo, a gente está vendo o Guanais, da mesma maneira que a gente está vendo o Léo Condé. São 2 treinadores que fazem o Campeonato Brasileiro quase que inteiro nos seus respectivos times. Aí a gente vê como, por exemplo, o Sport trocou de técnico, não conseguiu deslanchar. O Santos trocando de técnico, contratando o Vojvoda, que é um técnico de super moral, não consegue deslanchar. Então, no final das contas, eu sinto que o Atlético tem um caminho da continuidade, tanto no elenco quanto nos jogadores. Mas esses 10 nomes que a gente entende que seria o ideal para o clube se reforçar precisam ser nomes sólidos. Isso aí talvez seja o grande aviso. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Daqui a pouco tem live. Hoje eu tô na arena. Hoje vocês vão ter bastante água por aqui. Valeu, 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 valeu.